Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é internação psiquiátrica. Para você que já acompanha a Psiquiatria AD ou que está chegando agora, a gente gostaria de lembrar que o Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse, com lançamento semanal aos domingos. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Eles podem ajudar alguém. Bom, Rondinelli, hoje nós vamos falar sobre a internação psiquiátrica. Uma prática médica que, assim como qualquer outra prática médica, independe da especialidade, deve respeitar os 4 princípios básicos da ética médica, que são a beneficência, na qual o médico deve trabalhar visando unicamente os benefícios do paciente, a não maleficência, na qual o médico deve evitar prejudicar o paciente, a autonomia, na qual a independência do paciente deve ser respeitada, e a justiça, na qual o médico deve evitar discriminação contra um paciente. A internação ela é um ato médico e, de acordo com a resolução número 1493 de 1998 do Conselho Federal de Medicina, todo paciente tem direito de ter um médico como responsável direto pela sua internação, assistência e acompanhamento até a alta. Falar sobre a importância da internação psiquiátrica é falar sobre a história da psiquiatria até os dias de hoje. Após muita luta para garantir os direitos das pessoas acometidas por transtornos psiquiátricos, a internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Dito isso, seria muito bom se Rondinelli nos falasse um pouco mais sobre a história da internação psiquiátrica. Pois é, para quem acompanhou as notícias das últimas semanas, da última semana particularmente, falando sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, principal prova para a população de jovens que desejam acesso ao ensino superior, teve o seguinte tema para a redação de 2021: a estigmatização associada à saúde mental. Para você que já ouviu esse tema aqui no Psiquiatria AD, a gente lembra que esse estigma infelizmente é perceptível no nosso dia a dia, como podemos ver no uso do termo louco, louca, doido ou doida enquanto ofensas, na falsa ideia de que pessoas em sofrimento mental são fracas, pouco religiosas ou ainda que devem ser colocadas longe do convívio com os outros. A lista é grande, mas vou parar por aqui. Isso porque eu quero me focar em um dos aspectos que se associam com mais frequência a tal estigmatização, a internação psiquiátrica. Tal prática parece ter relação com a própria origem da psiquiatria, como a história nos mostra. Philippe Pinel, considerado por muitos o fundador da psiquiatria, tem seus primeiros trabalhos de observação de pessoas em situação de sofrimento mental a partir do Hospício da Salpêtrière. Essa instituição já existia muito antes da chegada do seu ilustre diretor. Aliás, tais instituições similares já existiam muito antes da própria Salpêtrière. Isso acontece, como nos mostra o filósofo Michel Foucault no seu livro sobre a história da loucura, a partir da construção de casas de hospedagem na Europa medieval, com o objetivo de receber pessoas em situação de necessidades diversas, andarilhos, pessoas doentes, etc. Com o avançar dos séculos e a chegada da modernidade a partir do século XVI, foi ocorrendo uma gradual inversão dessas instituições. Se inicialmente seu objetivo era trazer amparo, a partir de um certo momento foi possível ganhar dinheiro com elas, e a prática antes voluntária de buscar apoio acabou se tornando obrigatória para muitos. Quando Pinel chega ao Hospício da Salpêtrière e passa a utilizar de recursos médicos para cuidar dos enfermos, a alienação, que é o nome que a gente dá para a retirada da pessoa do convívio social, já era fonte de riqueza de hospícios, manicômios e asilos há um bom tempo. Junto ao trabalho de Pinel, muitos psiquiatras passam a converter a prática da alienação em internação psiquiátrica, assim como acontece também em outras áreas médicas. Então, como a gente sabe, ao ser importante o local de tratamento para a pessoa enferma por exemplo, uma fratura em um membro, também seria importante o local para tratar pessoas em sofrimento psíquico. O resultado, infelizmente, carrega consigo diversas marcas até os dias de hoje. Ao longo do século XIX e XX,
As ações de hospícios e manicômios produziram inúmeras violências, comparáveis àquelas promovidas nos campos de concentração, como citam alguns autores. Como já falamos em outros episódios, vale muito a pena ler ou assistir o documentário chamado Holocausto Brasileiro, sobre um dos manicômios mais famosos do Brasil, o de Barbacena. Agora, você deve estar pensando qual é a relação disso tudo com a internação psiquiátrica, e a resposta é simples. Existe um forte estigma associado à internação psiquiátrica até os dias de hoje. Em parte, tal estigma é resultado de uma cultura de psicofobia, ainda latente em nossa sociedade. De outro, tal estigma tem relação com a história de atrocidades cometidas no século XIX e XX, das quais o movimento da reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial tiveram um papel fundamental em combater, por diversos meios, pelo seu fim. E é sobre o modelo atual de internação psiquiátrica que a Yara vai falar um pouquinho pra gente agora. Bom, Rondinelli, para dar uma continuidade, que a gente precisa entender que mudou muito os critérios de internação psiquiátricos do passado para agora. Em 6 de abril de 2001, foi aprovada a Lei nº 10.216. E a proposta que deu origem a essa lei foi apresentada em 1989 pelo deputado Paulo Delgado e demorou mais de uma década para ser aprovada e sancionada pelo presidente da República. Essa lei dispõe sobre os direitos e a proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, e ela redirecionou o modelo assistencial em saúde mental. O Rondinelli falará mais adiante sobre essa lei. No entanto, eu gostaria de discorrer aqui sobre os tipos de internação e também falar que nesta lei consta que a internação psiquiátrica se dará mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Então, para você fazer uma internação psiquiátrica, você precisa ter critérios clínicos e esses critérios precisam estar documentados por um médico para que ela seja possível. Isso é tudo uma forma de proteger as pessoas que serão internadas, para que elas não sejam internadas sem algum critério que a internação possa ajudá-las. Essa internação, então, ela pode ser do tipo voluntária, a qual ocorre com consentimento do usuário, ou seja, da pessoa que será assistida. Ela também pode ser involuntária, a qual ocorre sem o consentimento da pessoa que será assistida, mas com um pedido de terceiros. E ela também pode ser compulsória, que é uma internação que é determinada pela justiça. Eu vou salientar aqui que quando a internação é involuntária, é necessário que o médico responsável técnico da instituição comunique a internação no prazo de 72 horas ao Ministério Público Estadual. O mesmo procedimento deve ser adotado na alta. Essa medida serve também para proteger o paciente de abusos em sua internação. Eu vou interromper aqui para dar alguns exemplos para ver se a gente consegue entender um pouco melhor a coisa. Seu José, paciente do ambulatório de psiquiatria, por apresentar esquizofrenia, faz o acompanhamento clínico, ele procura uma emergência psiquiátrica e relata ter desejo de se internar. No atendimento com o médico, ele fala que teve uma discussão com a esposa e ela o despejou de casa. Dessa forma, ele gostaria de ficar internado alguns dias, até que a esposa esfrie a cabeça e o aceite de volta. Bom, gente, seu José, ele já é paciente do ambulatório, ele já tem um diagnóstico prévio de um transtorno mental e ele está pedindo a internação. Bom, dessa forma a gente vai fazer uma internação voluntária para ele, certo? Não tem nada certo nisso. O seu José, ele não apresenta critério algum para uma internação. O médico que está assistindo, ele não pode fazer esse pedido. O médico não vê nenhum critério clínico em que a internação seja benéfica para esse homem. Então, essa internação não será feita. E no máximo que o seu José está precisando, que ele está muito bem de saúde, é de uma boa noite no hotel. Casos semelhantes acontecem em pedidos de internações involuntárias, nas quais muitas vezes, por diversos motivos, o familiar procura um serviço de saúde mental para internação de um usuário, de uma pessoa que precisa de tratamento, e não tem nenhum critério para internação dessa pessoa. E o familiar se diz responsável por ela e que ela decidiu interná-la e pronto, acabou. Bom, gente, isso também não existe. Se o médico não identificar qualquer motivo que justifique a internação, não tem essa do familiar querer ou não querer ser responsável ou não ser responsável. A internação não será realizada. Mas mesmo assim, o médico poderá acolher as angústias desse familiar e também do paciente e ajudá-los com algumas orientações para a condução desse caso. Sabe, Rondinelli, em consultório, vira e mexe acontece uma coisa comigo e eu não sei se acontece com você. Às vezes, o familiar parece estar muito descontente com algum comportamento do paciente.
e aí me fala: "Ah, doutora, ele não ajuda em casa, e além de não trabalhar, ele não arruma uma cama, não lava uma louça, não serve pra nada. Fala pra ele que se ele continuar assim, a senhora vai interná-lo." É isso mesmo, queridos ouvintes. É nessa hora que o psiquiatra respira fundo e desmente familiar na frente do paciente. Ou contorna essa situação de formas mais elegantes. Nessa hora, a gente precisa orientar que a internação não serve para esses motivos. Ah, Yara, mas na internação compulsória, se o juiz mandou, tá mandado, né? Bom, vamos lá. Mais um exemplo. Dona Maria, paciente do CAPS, tem um quadro de transtorno bipolar, teve uma crise, concentração dos seus sintomas e um familiar não muito apropriado do quadro da Dona Maria a viu em crise. Esse familiar procurou o Ministério Público e pediu sua internação. O processo demorou umas 2 semanas para correr, e aí, com o documento em mãos, com o pedido do juiz para internação, eles a levaram para o hospital. No hospital, o médico que avaliou Dona Maria notou que ela não tinha mais nenhum sintoma que a família justificava que ela tinha em crise e que ela já estava muito bem, já tinha retomado suas atividades diárias. Gente, dessa forma, o médico não tem nem como justificar uma internação compulsória. Ele não tem como atestar que a Dona Maria não tem autonomia, que ela não tem capacidade de cuidar de si mesma. Ele não tem como solicitar ao juízo que determine essa internação dela. Mesmo as internações compulsórias, que é a pedido do juiz, elas necessitam de um laudo médico que justifique um quadro clínico em que a internação é benéfica para essa pessoa. O médico pode encaminhar a Dona Maria para um tratamento mais adequado, em um CAPS, em um ambulatório, em uma clínica, o que for. Mas ele não vai conseguir fazer esse relatório que é para interná-la. E de qualquer forma, seria muito bom e adequado que a equipe que assistisse Dona Maria desse uma resposta ao juiz do que aconteceu, de como que ela se encontra, de que ela está bem no momento. Bom, eu acabei dando aqui 3 exemplos de situação em que as internações não são indicadas. Eu tentarei mais pra frente falar sobre as indicações de internação. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco sobre a hospitalidade dia, que acho que poucas pessoas aqui conhecem. Alguns serviços de saúde, como por exemplo os CAPS, podem oferecer esse tipo de internação, que é uma internação parcial, na qual a pessoa que precisa de cuidados permanece durante o dia sob os cuidados da equipe de saúde, e eles ofertam o que for necessário, como por exemplo alimentação, medicação, higiene, terapias diversas, e à noite essa pessoa volta aos cuidados dos seus familiares. Bom, Rondinelli, agora que eu falei sobre as modalidades de internação, tem como você falar um pouco mais sobre a Lei 10.216? Ok, para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria AD, que em seu 32º episódio convida você a conversar sobre a internação psiquiátrica. E vamos seguir com o tema. Ainda é comum pensar que uma pessoa é internada por conta de seu diagnóstico psiquiátrico. Podemos entender, como bem disse a Yara, que do ponto de vista da psiquiatria isso é necessário, mas não é suficiente. Isso porque é a necessidade de cuidado da pessoa que vai determinar isso. E me explico. Uma pessoa que sofre de um transtorno mental, mas que esteja conseguindo encontrar respostas para as suas questões no dia a dia, não demanda esse tipo de intervenção. Isso acontece por questões que envolvem desde o entendimento científico de que a internação a longo prazo não faz bem às pessoas, até a questão ética do direito à cidadania e o respeito aos direitos humanos. A história nos mostrou que, sem regulação e olhar atento, as internações psiquiátricas correm o risco de se tornarem, novamente, um instrumento de hospícios e manicômios. Para evitar que tal coisa acontecesse, foi construída a Lei 10.216 de 2001. Como bem disse a Yara, tal lei tem como objetivo legislar, dentre outros, sobre a internação psiquiátrica. Diferente do que alguns possam imaginar, o objetivo dela não é impedir a internação psiquiátrica, mas antes disso garantir o devido acesso a quem precise e que tal instrumento de cuidado seja feito de forma ética e respeitosa. Tal lei, por exemplo, entende que o dispositivo da internação psiquiátrica deve ser feito, na medida do possível, com a maior contratualidade possível entre o médico psiquiatra, a pessoa adoecida e sua rede de suporte. Essa rede de suporte pode ser desde um familiar até pessoa próxima, dentro de sua comunidade. Além disso, abre espaço para olhar atento do Estado sobre tal procedimento, demandando a notificação do Ministério Público da internação psiquiátrica involuntária em até 72 horas. Tal lei, portanto, dá segurança à pessoa em situação de cuidado e também à equipe de saúde mental,
que passa a contar com um instrumento que garante que abusos por pressão externa não tenham respaldo legal. A internação psiquiátrica passa a ser considerada em situações em que a pessoa esteja colocando a si ou e outra em risco, assim como em situações de exposição social nas quais haja prejuízo para si ou quem está ao redor. É o caso, por exemplo, de pessoas em que, devido ao transtorno mental, possam, por exemplo, não conseguir manter o ritmo de trabalho atual, tenham risco de grande prejuízo por outra doença, façam dívidas ou tomem decisões contrárias ao seu desejo habitual. É importante reforçar que tal lei serve tanto para internações psiquiátricas, realizadas em clínicas psiquiátricas e enfermarias psiquiátricas, como também com relação aos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, dispositivos do SUS, construídos em substituição aos antigos manicômios, e sobre o qual voltaremos a falar no futuro. Vale ressaltar também que tal cuidado vale para os modelos de hospital-dia e hospitalidade diurna, os quais você ouviu a Yara explicar agora há pouco. O hospital-dia e hospitalidade diurna são modelos distintos. O hospital-dia diz respeito a um formato de hospitalização que se passa durante o dia, enquanto a hospitalidade diurna diz a um formato de acolhimento realizado pelo CAPS. A gente vai falar sobre isso em episódios no futuro também. Ficam também proibidos instrumentos coercitivos, tais como eletrochoques, privações de alimentos, agressões, dentre outros, assim como outros dispositivos de internação. Abre-se possibilidade para a presença de acompanhante, particularmente, mas não exclusivamente, em casos que envolvem idosos e crianças. Bom, levando em consideração que a internação psiquiátrica tem a intenção de estabilizar a pessoa gravemente doente, que está em crise, nós podemos pensar que quadros clínicos em que a pessoa se coloque em risco ou coloque outras pessoas em risco justifiquem a internação. Então vamos dar alguns exemplos. A gente tem que levar em consideração os casos, então, em que há risco de uma autoagressão, ou seja, quando a pessoa tem se lesionado ou corre o risco de suicídio. Ou então, quando a pessoa apresenta um risco de heteroagressão, desde lesões corporais a outras pessoas e até mesmo homicídio. A internação também pode ser indicada quando há risco de exposição social ou moral. Aqui eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu posso falar de alguém, por exemplo, que durante uma crise se expõe e fica nu na rua. Ou nos casos também que a pessoa apresenta uma incapacidade grave de autocuidados, seja por diferentes quadros, como por exemplo, pode ser um quadro psicótico, pode ser um quadro por uso e abuso de substâncias psicoativas, ou então em abstinência dessas substâncias. O que temos que reforçar aqui é que as possíveis causas de internação devem estar relacionadas a um quadro psiquiátrico e que a internação pode ocorrer caso não haja um suporte sociofamiliar. Então, não entraria aqui, por exemplo, um caso em que há uma briga e uma pessoa agride a outra. A família, como forma de proteger o agressor, alega que ele faz tratamentos psiquiátricos. Quando avaliado pelo médico, se não for constatado qualquer ligação com um quadro psiquiátrico, não há motivos para internação. E vale lembrar aqui que o paciente psiquiátrico também, quando realiza ato ilícito, pode responder por isso. Para quem tem dúvidas sobre esse assunto, cabe ouvir novamente o episódio 11 do Psiquiatria D. Loucura é desculpa para o racismo? Depois desses exemplos que eu dei sobre a internação, talvez você esteja se perguntando por que eu dei tantos casos de não internação. Acho que isso é um reflexo do que acontece na nossa prática clínica. É mais comum haver a não internação do que a internação. A internação só irá acontecer em alguns casos em que ela for uma forma de ferramenta válida para o tratamento da pessoa que precisa ser cuidada. Isso aí, Yara. E para você que chegou até aqui, vamos fazer um resumo para a gente lembrar o que a gente conversou até agora. A gente falou sobre a história da internação psiquiátrica, falou também sobre um pouco mais das modalidades de internação psiquiátrica. A internação voluntária, involuntária, as hospitalidades diurnas e noturnas e até de internação compulsória também. Tivemos também um bate-papo sobre a Lei 10.216 de 2001, fundamental para garantir esse tipo de cuidado de forma digna. Por último, trouxemos exemplos de situações em que tal recurso pode ser utilizado. Para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook e Instagram. Você pode ouvir também a Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e até no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudar alguém. Para quem quiser se aprofundar no assunto, a gente recomenda as reportagens do Profissão Repórter sobre doenças mentais. Elas são possíveis de serem encontradas ainda hoje na íntegra se procurarmos no Google ou no Globoplay. Além de mostrar os aspectos da vivência pessoal e das pessoas próximas, a gente confere momentos que envolvem a entrada e saída dos usuários dos serviços de saúde mental.
Bom, pessoal, então por hoje é isso. Nos vemos na próxima semana. É isso aí, pessoal. Até a próxima.